Saudações, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o nosso tema de hoje é discutir um pouco a distinção entre os vários discursos que estão postos dentro da ordem do pensamento da nossa tradição, sobretudo a nossa tradição ocidental. E aqui, o discurso que remetem às diferenças do discurso filosófico, do discurso religioso, do discurso mitológico e do discurso científico. Mas antes disso, é importante nós termos, de alguma maneira, no como nós produzimos conhecimento, no como, e mais do que isso, na maneira pela qual nós representamos o mundo. Porque o mundo não é exatamente como nós vemos. E isso, inclusive, um filósofo da modernidade chamado Kant vai chamar a atenção que o mundo é o modo pelo qual nós o representamos. E, de uma certa forma, e nós experimentamos de uma maneira bastante efetiva isso, nós representamos o mundo pela linguagem. Imagine os nossos primeiros ancestrais diante de um mundo totalmente incerto, sem nome, sem significado. Inclusive, o livro de Gênesis faz uma certa referência a isso. O mundo era um mundo sem nome e, de repente, Deus chama Adão para começar a dar nome às coisas, e à medida em que as coisas passam a ter nome, elas passam a ter significado. Elas passam a ter ideia. Ou seja, o modo como nós representamos o mundo é geralmente pela linguagem, pela conferir um signo à coisa. Existe uma coisa, a árvore, existe uma coisa, o elefante, e nós representamos a coisa pelo nome, por um signo. E qual o efeito da linguagem sobre este modo pelo qual nós representamos? Ela transforma aquilo que é no mundo algo concreto, localizado, em algo que passa a ser uma ideia, uma abstração que está agora, não mais no mundo, mas na nossa mente. Então a base de todo o discurso está no uso, na expressão, na manifestação de uma linguagem. E é nesse sentido que vão surgindo os primeiros discursos. O primeiro discurso que nós temos dentro da nossa história é o discurso mitológico. Sim, imaginar os nossos ancestrais nas cavernas ou experimentando os fenômenos e todos os momentos difíceis dentro da evolução, eles começam a criar narrativas. Essas narrativas começam a representar o mundo. O trovão é a ira dos deuses. E quando há uma erupção ou um terremoto, pronto, tudo era interpretado a partir da vontade de seres personificados em Zeus, em Yahvé, ou seja lá qual for o deus ao qual serviam essas comunidades. Portanto, o mito, ele surge como um primeiro discurso, para dar uma certa ordem, um certo sentido ao mundo em que se experimenta. Diante disso, nós vemos essa expressão, essa clara expressão da imaginação. Aqui, o grande monte, a grande força do discurso mitológico é a imaginação. Imaginar que deuses estão sob o controle e que eles trazem a bênção ou a maldição. E outro elemento é a personificação. O trovão é uma manifestação dos deuses. O raio é Zeus. A sabedoria é Atenas. A deusa da primavera é Perséfone, a deusa da fertilidade. Ou seja,
a imaginação e a personificação dos eventos, sejam eles naturais e inclusive psicológicos. Eros é o deus do amor. O amor é uma manifestação psicológica que abate a nossa alma de alguma maneira. Portanto, o discurso mitológico tem esses elementos: a imaginação e, sobretudo, a personificação. Nós começamos a personificar as forças. O deus da guerra é Ares, o deus do subterrâneo é Hades, e assim por diante. Agora, já na Grécia Antiga mesmo, onde a mitologia teve grande força e difusão, o que eles vão fazer? Bom, nós queremos uma explicação, uma narrativa, um discurso que torne o mundo um pouco mais próximo das relações de causa e efeito. Portanto, o elemento aqui não será mais a imaginação. O elemento aqui será o logos, o discurso pautado por uma lógica, que não é mais a imaginação e também não é mais a personificação de seres, como era na mitologia. Aqui, a razão e o elemento que ela o envolve como a ideia de causa e efeito, quer dizer, agora o trovão tem uma causa. Ele não é simplesmente a voz de um Deus. Ele é o choque. É claro que isso já vai ser mais um desenvolvimento da ciência propriamente do que da filosofia. É o choque de matérias positivas e negativas que geram. Ou seja, então existe uma causa de um efeito. Alguma coisa causou o trovão. Não é a ira dos deuses. Portanto, a filosofia ela começa a querer representar o mundo a partir do logos e da noção de causa e efeito. Tudo que tem um efeito, tudo que existe, tem uma causa. Portanto, já não é mais uma explicação pautada puramente pela existência de deuses que se personificam e que se externalizam sobre a natureza, sua ira ou sua bênção. Bom, desenvolvendo dentro da história, nós vemos que vão surgir as grandes religiões. Sobretudo no mundo ocidental, nós vemos hoje as 3 religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A religião ela já não é como um mito. Ela não nasce puramente da imaginação. Ela não tem a imaginação como base, mas ela tem um fato, uma certa historicidade, tem um fato histórico fundador da religião. Bom, segundo a tradição judaica, os judeus se tornam essa religião a partir dos 10 mandamentos entregue por Deus a Moisés no Sinai. Eis o fato fundador. Ou a libertação do êxodo do Egito. Eis o fato fundador. Assim também o cristianismo tem o nascimento de Jesus e a sua morte e ressurreição, o fato fundador da fé. Assim também o anjo Gabriel, que se encontra com Maomé, tem o fato fundador do islamismo. Portanto, a religião ela está sempre pautada por um discurso que remete a um fato fundador. E esse discurso exige uma fé. Existe um crer, que não é mais a causa e efeito. Você não precisa, para você crer, você não precisa explicar. A fé é essa dimensão incondicional. Eu creio porque creio. Eu creio porque aquela mensagem daquele ato fundador despertou em mim uma espiritualidade que me dá sentido à vida. Portanto, o discurso religioso, ele não precisa de causa. Eu não preciso explicar por que creio. Eu creio porque creio. Portanto, o fato fundador gera desperta no fiel uma fé.
um elemento incondicional de se sentir atraído por essa força do infinito, do perfeito, que a ideia da divindade envolve. Só que o discurso religioso, ele não é também... O discurso mitológico, ele é um discurso livre. Hoje se conta um mito de uma maneira, amanhã se conta um mito de outra maneira. Enquanto o discurso religioso não. Ele tem um guardião. É a instituição religiosa, é a igreja na tradição cristã, é a sinagoga na tradição judaica, é a mesquita na tradição islâmica. Portanto, para você ser cristão, você tem que se submeter à verdade fundadora daquela religião. Não dá para você ser cristão e negar o dogma da tradição cristã que Jesus é Deus. Não dá para você ser judeu e negar a ideia de que Deus escolheu o povo judeu. Portanto, o discurso religioso ele é mais sólido, ele está dentro de molduras estabelecidas por essas instituições. Essas molduras nós chamamos de dogmas, verdades inquestionáveis. A filosofia questiona, a religião coloca suas verdades em dogmas. Se você quiser ser cristão, você tem que crer que Jesus é Deus. Isso é um dogma. Dogmas, então, são verdades inquestionáveis, daquelas que exigem que as pessoas creiam, manifestem. Portanto, o discurso religioso ele tem um ato fundador histórico, uma historicidade que desperta a fé, e essa fé gera instituições, e essas instituições cristalizam, fundamentam os seus dogmas como tais. É claro que dentro do cristianismo e até mesmo dentro do Islã você tem os sunitas e os xiitas, que são diferentes vertentes, portanto vai surgir novas versões do islamismo, mas em última instância tem os seus dogmas. Aí vem o discurso científico. A ciência, diferentemente da filosofia que tinha uma abrangência universal, o que é o bem, o que é a justiça, o que é a ordem da natureza, a ciência não. A ciência ela vai se especificar, ela vai ter um método preciso, o método da química, o método das ciências da natureza, o método das ciências sociais. Portanto, a ciência ela tem por princípio a ideia de um método racional, específico. A filosofia ela não tem absolutamente um método, ela só tem a razão e o logos como um elemento. Mas alguns filósofos vão usar a intuição como um meio para difundir a sua filosofia, outros vão usar a experiência, outros vão usar o puro raciocínio, como René Descartes, ou seja, agora a ciência não, ela precisa de um método. E esse método está sempre pautado pelo quê? Pela matemática. A matemática é sempre um elemento, por isso que o discurso científico ele está sempre pautado por alguma estatística, por algum número, por alguma fórmula ou equação que possa legitimar o conhecimento científico. E ele pode seguir a direções tanto das ciências humanas quanto das ciências da natureza. Portanto, aqui, de uma maneira bastante rápida, nós colocamos para vocês, aí para ajudar vocês aí nas atividades, essa distinção dos discursos. Um abraço a todos e se cuidem, hein? Fiquem na paz.